que eu pude observar é que teve aluno que pega muito rápido, né? Então acho que isso é um grande ganho de produtividade para as empresas, para o profissional, né? E principalmente em relação ao resultado que isso pode proporcionar. Então esse conceito todo de low code veio trazer essa facilidade, você criar aplicações sem qualquer conhecimento de linguagem, sem qualquer tipo de conhecimento prévio, né? Simplesmente desenhando caixinhas, fazendo conexões e fazendo aquela que na minha época, né, que eu fui programador, a compilação, né, que hoje em dia não se usa mais esse termo. Bom, eu sou o Roberto Moura, né? Eu tenho alguns anos aí no mercado de tecnologia, especificamente software, né? Eu tenho duas atividades, duas carreiras, né, que andam em paralelo, uma carreira profissional e uma carreira mais acadêmica, né? Na carreira profissional eu sou um executivo de vendas corporativas. E na carreira acadêmica eu sou professor tanto da programas de pós-graduação como graduação. Em função da minha experiência profissional, eu naturalmente fui migrando um pouco para a minha carreira acadêmica e procurando trabalhar com disciplinas que estivessem voltadas para o que eu faço, para o meu dia a dia, né? Acho que a ideia principal foi compartilhar um pouco da minha experiência, né? Da oportunidade das pessoas aprenderem um pouco, né? Sem nenhuma pretensão aí, mas aprender um pouco sobre o que é trabalhar com o mercado corporativo e especificamente algumas disciplinas, né? Como, por exemplo, modelagem de processos, que é a disciplina que eu desenvolvo no curso de Gestão e Tecnologia da Informação. Essa disciplina é desenvolvida no SENAC, no Centro Universitário SENAC. É uma disciplina que começou em segundo semestre de 2011. E a gente começou a desenvolver essa disciplina, né, com o objetivo de passar para os alunos como é que eles podem aplicar esses conceitos que vêm de tão longe, vamos dizer assim, né, do século passado, né, num contexto corporativo, né? Então, uma das primeiras preocupações que nós tivemos foi justamente passar um lado mais prático da coisa, né, não ficar só nos livros, só na teoria, né? Então, em função disso, a gente foi buscar um parceiro, né, que pudesse estar compartilhando um pouco, né, dessa história com a gente, que a gente começou lá em final de 2000, segundo semestre de 2011. E com essa ideia, a gente encontrou a AWF. E, na verdade, assim, eu tinha ido visitar outros parceiros, mas o que mais me chamou a atenção foi que eu tive a oportunidade de conhecer o Lombardi, foi justamente o fato de ele me fazer uma apresentação num tablet, né, num tablet da Microsoft, numa época em que ainda poucas tecnologias, poucos softwares tinham essa facilidade, né? Muitos, obviamente, diziam que faziam, mas eu vi lá na hora, né? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei muito espantado. E quem me indicou, na verdade, a AWF foi um ex-aluno meu. Esse que foi interessante, né? Então o Lombardi fez a apresentação para mim, aquilo já me chamou um pouco a atenção. Obviamente a ferramenta daquela época para cá teve uma evolução significativa, né? E aí eles toparam fazer essa parceria, né? Então hoje existe uma parceria formal entre a AWF e o Centro Universitário do SENAC, né? Eu fui uma das pessoas responsáveis em fazer essa transição, essa parceria, na verdade, né? Hoje a gente está num estágio muito legal, que na verdade, quando eu digo hoje, a gente está falando já de primeiro semestre de 2017, né? Para mim foi um marco assim, na ferramenta muito interessante, porque ela veio com uma facilidade muito maior, com um ambiente visual totalmente modificado, totalmente moderno, né? As pessoas sentem muita facilidade para poder se sintonizar e saber exatamente quem é o executor, quem é o gestor, né? E como é que as coisas têm que funcionar, né? A implementação de regras é muito interessante. Então, tudo isso facilitou bastante, né? E a gente começa a perceber isso quando a gente termina os módulos, termina o semestre,
os alunos eles começaram a ter reações diferentes. Eles tiveram reações assim do tipo, nossa, que legal, né? Pô, eu criei uma aplicação tão simples, tão fácil, né? E aí que a gente acho que começa a entrar num novo conceito que é o low code, né? E esse conceito, acho que ele vem facilitar muito a vida, principalmente das pessoas de negócio, né? Eu acho que a área de TI nas empresas, elas têm que existir, elas continuam funcionando, mas as pessoas de negócios tendo condições de adquirir um conhecimento até certo ponto que possa depender da área de TI, acho que isso é benéfico não somente para a área, como também para a própria área de TI, né? Que a gente percebe nas empresas que é sobrecarregado, né? E a gente entende por quê. Então esse conceito todo de low code veio trazer essa facilidade, você criar aplicações sem qualquer conhecimento de linguagem, sem qualquer tipo de conhecimento prévio, né? Simplesmente desenhando caixinhas, fazendo conexões e fazendo aquela que na minha época, né, que eu fui programador, a compilação, né, que hoje em dia não se usa mais esse termo. Né? Então, você aplicando aquele processo, ativando aquele processo, você já sabe que aquele que você desenhou vai funcionar. Aí é uma questão só de ajuste relacionado às suas atividades do dia a dia, né? A AWF está num caminho bem interessante, um caminho inovador. Existe uma perspectiva, um norte muito importante, porque o mercado, eu percebo que está muito voltado para questões de desenvolvimento rápido, né? Metodologias ágeis, né? Então acho que é muito convergente a tecnologia da AWF, através do Zuri, no caso, com essas metodologias, né? Então com isso as empresas vão ter um ganho de produtividade, muitos benefícios atrelados ao seu dia a dia, né? O que a gente usa na disciplina é justamente tanto a parte de mapeamento puramente simples e a transcrição, vamos chamar assim, daquilo que foi desenhado para a ferramenta, no caso Zuri, né, que é uma ferramenta low code. Então, aí é que eles começam, aí é que eu costumo dizer para os alunos que é exatamente o ponto, o ápice do aprendizado da disciplina. Então, o que eu pude observar é que teve aluno que pega muito rápido, né? Então, acho que isso é um grande ganho de produtividade para as empresas, para o profissional, né? E principalmente em relação ao resultado que isso pode proporcionar. Então, saber usar, saber implementar, saber colocar uma ferramenta como o Zuri no ar, acho que isso é importante. E ainda mais considerando que hoje fica, em tese, um pouco mais fácil, porque a gente trabalha muito no ambiente cloud, né? Então acho que esse é o grande pulo do gato. Antigamente você tinha que ter uma outra preocupação, qual o servidor, aí a aplicação ela vai ficando sobrecarregada, precisamos trocar o servidor, precisamos melhorar o nosso rádio e tal. Hoje em dia as coisas ficam um pouco mais fáceis nesse sentido, né? Você está trabalhando no cloud e a segurança hoje é praticamente inquestionável, né? O risco hoje está maior você tendo tudo isso dentro de casa do que propriamente você tendo isso em cloud, na nuvem, né? Então você criar essas aplicações e você ver essa aplicação cada vez mais sendo utilizada, mais exigida e ter a capacidade de poder crescer, né, a escalabilidade com ela, então isso traz ganhos assim absurdamente imensuráveis às vezes. Assim, se a gente for comparar contextos e até universos distintos, né, antigamente quando você começava a criar, você pensava em criar uma aplicação, né, ou atender a necessidade de algum usuário de alguma área, as pessoas já torciam o nariz porque você falava que você tinha data para começar e muitas vezes não tinha data para terminar. Aí, obviamente, atrelado a isso, vieram as metodologias ágeis, um monte de outras ferramentas, métodos de desenvolvimento que facilitaram isso. Então, permite, como você mesmo comentou, você criar aplicações extremamente pequenas, reduzidas, testar o quanto isso está trazendo de valor, trazendo em termos de funcionalidades, benefícios, resultados, né? E aí gradativamente você vai aumentando, né? E com a aeronave no ar. Eu acho que isso que é o grande ganho, né? Porque você começa com projetinhos pequenos, começo, meio e fim, ficou legal, faz pequeno ajuste, começo, meio e fim, ficou legal, faz pequenos ajustes e tal, e assim vai. Então, quando você olha para trás depois de um certo momento, você vê que você criou uma aplicação, um sistema bem robusto
com uma capacidade grande de funcionamento, de funcionalidades, de usuários, de recursos e por aí vai, né? E que vai atender realmente às necessidades daquela área, né? Ou daquelas áreas, né? E principalmente hoje trabalhando com ambiente de internet, né? Que hoje as aplicações que não estão preparadas para isso praticamente estão fora do mercado, né? Quer seja internet desktop, quer seja um dispositivo móvel, qualquer que seja, celular, tablet, né? Então as aplicações hoje é um pré-requisito que elas já funcionem dessa forma, né? Então aí você começa a olhar para trás e fala, puxa vida, como funcionavam as coisas antigamente, qual era a dificuldade que a gente tinha para criar esse tipo de aplicação e como a gente consegue, quanto a gente evoluiu, como a gente consegue hoje desenvolver aplicações, talvez da mesma complexidade que o tempo lá atrás, mas com uma rapidez muito maior, né? E na certeza de que aquilo de fato está atendendo às expectativas, porque a qualquer momento você pode fazer ajustes conforme pressões do mercado, legislações, por aí vai, né? E isso se tornar muito rápido para poder estar sendo absorvido pela empresa, né? Então, acho que, indiscutivelmente, é um caminho sem volta.